Fala galera, beleza? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Heavy Metal Fest com a banda R8, Artigo R8. Vamos aguardar aí a banda e a Bruna para gente estar começando essa live. Olá, sentei. Boa noite, Fábio. Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Já tem uma pessoa aqui, Léo de Cristo. Bem-vindo. Acho que ficou esse Léo aí. É É, da, é da Amo Internet, não é, Léo? eu não conheço, mas seja bem-vindo. Só um minutinho que a gente vai mandar aqui para a banda. Já vai estar entrando aí na live, tá? Ah, engraçado, toda live eu tô comendo. Eu tô aqui no café, né? É. Eu tô só no cafezinho. Ah, o Léo falou que era de lá. Saiu. Eita, sabia não. Isso aí parece que tá bom, é o quê? Curioso. É sucrilho. Sucrilho com Pronto. iogurte. Gosto muito. Eu não tomo café? Não toma café? Não tomo café. Caraca. Eu fiquei 1 ou 2 meses sem tomar café, mas voltei. Sem condições. Caramba, não só eu, mas todo mundo de Guapimirim. Eita, amigo. Eita, Só apertar 2 vezes na tela que vira. e aí? Boa noite! Boa noite, Noite. Gente, beleza? esse é o irmão Wagner, vocalista da banda Artigo 8. Seja bem-vindo aqui. Artigo R8. R8, perdão, é verdade. Já pegando essa gafe aí minha, R8 é Não, que relacionado pai. ao quê? Fala pra Com gente. certeza você não é a primeira que erra. Todo mundo fala antigo R8, ou só R8. Isso é normal, a gente está acostumado. Sim. Então, pegando esse gancho, por que esse nome? Fala pra gente. Artigo R8. Bom, a banda começou. Bom, já vou começar mais ou menos a falar da história da banda, né? E o Começou pessoal vai em, chegando. Perfeito. começou em 1996. E o nome, no começo a gente ficou pensando em muitos nomes. E a primeira música nossa, praticamente, que a gente começou a cantar na banda, chama Porque Não Há Condenação para Quem Está em Cristo Jesus. Né? Porque não há condenação, que é de Romanos 8. Certo? Isso. Não há, não, mas condenação para quem está em Deus. E aí a gente pegou, pô, Romanos 8, vamos colocar R8. Aí eu falei, pô, mas R8? Só R8? Vamos pôr um nome na frente. Aí nós pensamos em artigo por conta de Código Penal, né? Artigo, Romanos 8, não há condenação, Código Penal, artigo R8. Nossa, bem criativo. Romanos é o meu livro favorito, né? Um dos favoritos da Bíblia. Eu já li várias vezes e estou sempre ali. Gosto É muito, demais. né? Eu também gosto. Né? Cartas favoritas, né, de Paulo. Muito edificante, né? Cada vez que você lê, sempre você aprende algo novo, tem algo novo a te oferecer, dependendo do momento da vida em que você está vivendo, sempre está te revelando algo novo. Isso é muito bom. A Bíblia é assim, né? A Bíblia inteira, né? É verdade, né? Ela é viva, né? Como a própria palavra Ela é diz.
Exatamente. né? Por isso que sobrevive aí há milhares de anos. Com De anos. certeza. Então, aqui, tipo assim, não é muito meio cara de entrevista, não. A gente vai conversando, trocando ideia. Beleza. O... O que vocês querem A, inten- saber? a intenção da live, né, por enquanto, tem de mostrar um pouco do underground cristão, né, para quem não conhece, né, muita gente não sabe que existe, né, tem gente que sabe, mas conhece Felizmente. pouco, né. Então aqui a gente está com essa ideia de abrir a porta, né, para conhecer mais, né, através do nosso perfil, poder convidar pessoas, promotores de eventos e tal, né. Já tivemos aqui vários irmãos, né, várias bandas que compartilharam um pouco de sua história. Então a ideia é essa, né? Então, Uhum. assim, eu queria agradecer por ter aceitado o convite, né, da gente, Eu que né? agradeço. Rafaela, apresentando ela. Ela é a nossa produtora também aqui, tá junto com a Fala, gente. galera! Fala, galera! Galera! Tá virando meme esse Fala Galera aí. Fala Galera! Eu chego em casa todo dia, fala Galera! É bênção. Legal, legal. Então, Legal. assim, eu vi lá o vídeo que o senhor Aham. postou hoje, né, falando sobre Overrock, o ministério. Eu acompanho um tempinho a página e pode contar um pouco do que o senhor falou pra gente lá no Stories, que foi postado hoje, Cara, sobre a libertação? o Overrock foi muito importante na nossa vida, assim, na vida da banda, né? Nós praticamente começamos a caminhar juntos. A banda já existia aí há uns 10 anos antes da gente conhecer o Overrock, tocava mais em igreja, não tinha assim, a gente tinha visão de evangelismo, né? Mas a gente não tinha assim alguém que pudesse estar junto com a gente para estar levando som, enfim. Então a gente às vezes fazia numa praça, a gente não tinha muito esse contato. Sim. E nós participamos de um festival de música em Guarulhos, aqui em São Paulo. Vocês já devem ter ouvido falar de Guarulhos, né? Então, e a gente foi numa rádio lá, a gente participou nesse festival. E desse festival, esse pastor, nós ganhamos ganhamos não, né? A gente ficou em sexto lugar nesse festival. Quem ganhasse até os 10 ia gravar uma coletânea no CD, né? Quem ganhasse em primeiro ia gravar um CD inteiro e quem ganhasse até os 10 ia sair uma coletânea nessa rádio aí. E aí esse pastor que organizou esse evento, aí, que organizou esse festival, conhecia o PR Adriano, que é o criador do Overrock, né? E aí ele pegou e falou, pô, tem uma banda de rock muito legal, que participou do nosso festival aqui, eu vou passar o contato dele para você. Aí passou meu contato pro PR Adriano, aí ele ligou para mim, naquela época não era muito WhatsApp, era mais ligação mesmo e tal. E aí ele ligou para mim, pô, vocês topam aí tocar com a gente vai estar querendo fazer um evento aí, fazer um evangelismo. Eu falei, pô, demorou, cara, isso aí, a nossa cara é essa aí, a gente não quer ficar dentro de quatro paredes, não. E aí a gente começou. A primeira vez que a gente tocou com ele, eu lembro que foi numa loja de artigos para rock mesmo. Né? Mas não era para rock cristão, para rock mesmo. Vendia, né, camiseta de rock, do Iron Maiden, enfim. Todas as bandas aí. E acessórios para rock. E a primeira vez que a gente tocou foi numa loja dessa daí, cara. E lotou. Então lotou, porque a galera vendo o som, o pessoal vai chegando, não quer nem ver. Se é evangélico, se é gospel, o cara vê o som, o pessoal foi chegando. E aí foi muito Sim. bom aquele dia lá. Então foi a primeira vez que nós tocamos. E a partir daí a gente começou essa caminhada com o pessoal do Overrock. Aí, nós tocamos em tantos lugares assim que se eu fosse falar aqui a gente ia, né, ficar a noite inteira. Mas teve muitos lugares marcantes assim que a gente tocou. Nós tocávamos em bar de rock mesmo, né? Eles abriam um espaço para bar de rock, convidavam várias bandas. Então tocamos num presídio semiaberto. Top. E cara, a gente tocou em muitos lugares legais, assim. Se for contar a experiência que a gente já teve, assim, de ver pessoas, às vezes, bebendo e largar o copo e chegar chorando, falando que quer voltar para Jesus e já foi crente. Pô, eu era renascer, cara, não sei o que, nossa, mas aquela coisa de se ajoelhar e lá, então, assim, é muito gratificante. Você ir, é o id, esse é o verdadeiro id, né? De você ir, de você estar ali, de você não se
ficar dentro de quatro paredes, isso aí é gratificante demais. E por mais que você, às vezes você lança a semente num dia, você, pô, ninguém veio aqui à frente, ninguém se converteu, mas a semente foi lançada. Isso que é importante pra gente. Pô, a gente falou, a gente levou a nossa mensagem, então a mensagem foi dada. Aquela mensagem pode ficar ali no coração do cara, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, né? Mas a palavra foi lançada, é isso que é importante. Nós tocamos também nós tocamos na Marcha para Jesus, aqui regional, né? Não foi na Marcha para Jesus principal de Sorocaba, de São Paulo, mas foi uma marcha principal, uma Marcha para Jesus aqui nós tocamos também. Nós tocamos uma festa que tinha aqui no nosso bairro, uma festa muito grande, que eles fazem Dia do Trabalhador, 1º de maio, e, nossa, aquele dia foi engraçado. Uma experiência muito louca aquele dia. A gente tinha um caminhão, né, tipo um trailer, onde era o palco, né, e o camarim ficava embaixo, assim, né, meu. E aí ficava muita gente ali no camarim. Aí falaram, ó, a banda Artiga R8 aí pode vir pra cá, daí o próximo é vocês, tal. Falei, beleza. Aí a gente tá lá no... espécie de um camarim, lá de baixo, lá com a lona, lá, enfim, né, tava lá. Aí, de repente, entra um monte de menina, assim, cara, tudo de roupa de banho, porque elas iam dançar axé lá em cima, lá. Elas iam dançar axé. Ia ser depois da gente. Aí, lá era apertadinho, entrou aquele monte de menina, assim. Aí, nossas esposas, a namorada, tava tudo lá fora, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar hoje, porque esse monte de menina aqui, aí eu vou sair, depois elas vão sair. Aí eu ia falar assim, quem que tem aquele monte de menino que tava lá com vocês, fazendo o que lá dentro? Tá. Enfim, né? Mas foi muito engraçado, porque a gente ficou assim, era muito apertado o lugar, a gente ficou meio, bem desconcertado, na verdade, né? Porque a gente era uma banda cristã e tava ali naquele ambiente, mas aí eu falei pros caras, cara, a gente tá aqui para evangelizar, então a gente tá aqui para mostrar. Então, que bom que tem esse tipo de pessoas aqui, que bom que tem pessoas aí precisando ouvir. A gente sabe que tem pessoas precisando ouvir lá embaixo, então é isso aí que a gente vai fazer. Foi muito legal aquele dia, a gente tocou e... Com certeza, né? Experiências fortes, assim, né, sabe? Essa de ter tocado num presídio, em lugares mesmo, né, que às vezes, vou dizer assim, mas a música convencional, que acham que é a música, que só tem esse tipo de música cristã, às vezes não vai, né? O famoso crente que toca para crente, então, né, a gente tá aí para poder fazer isso, né? Sair um pouco disso, né? Embora muitas bandas tenham experiência também de tocar em igrejas, isso também é legal, porque como eu sempre destaco aqui, às vezes a igreja julga por não conhecer a história da própria música. Exatamente. Né? Então, o porquê que hoje a gente pode ter tal instrumento na igreja, as pessoas não sabem. Então, assim, a pegada é meio que levar o conhecimento também, né? Para a própria igreja, mas o evangelismo ele é a prioridade, né? Cumprir o ID. Né? Então, a banda... Eu sou neto de pastor, né? O meu avô, ele era pastor da Igreja Batista e quando eu era criança, só tinha órgão na igreja. Só aquele órgão mesmo, né? Porque era pecado ter bateria, era pecado ter guitarra. Até o violão eles olhavam torto. Né? Então, quando eu cheguei nos meus 14 anos, aí eu comecei... 12 anos o Kiss veio pro Brasil. Foi em 80. Eu tava com 10, 12 anos mais ou menos. E o Kiss veio pro Brasil. E eu achei muito louco aquilo ali. Eu falei, caraca, velho, que som. Que da hora esse visual. Eu tinha um carrinho de rolemã e pintei a cara do Kiss assim na frente, assim. Né? E aquilo ali eu gosto muito disso aqui. E meu pai era na época, né? E ele deixava o cabelo crescer, ele não deixava. Chegava e cortava. E eu era roqueiro só na escola. Levava as camisetas dentro da mochila. As coisas na mochila. Chegava com camiseta de rock, com cinturão de rebite, bracelete e tal. E chegava no meio, quando estava voltando para casa, tirava tudo e jogava dentro da mochila para o meu pai não ver. Meu pai era muito, assim, aqueles crentes, né? Vamos dizer assim, bem tradicionalzão mesmo, né? Não gostava de nada assim que excedesse, que saísse fora do caminho ali. Né? Até jogar bola na rua, para você ter ideia, ele pegava no meu pé. Eu só ouço história da galera assim, que já nasceu na igreja, que contam e tal.
É Ah, surreal. é um negócio muito louco. Ele viu isso aí. O meu marido, ele foi criado na igreja, então ele também pegou um pouco dessa fase aí né, da galera que achar que coisas, que tudo é pecado, jogar bola, né, Eu enfim. já Na fui pipa. nessa Na época pipa, meu aí. pai quebrou vários pipos. Oi, Faela? Eu já fui dessa época aí, né? Quando era a escolinha dominical, né? Falava que a gente não podia ver Dora Aventureira. Eu, gente, por que eu não posso ver Dora Aventureira? Ah, Meu desenho favorito. Ai, E falava que era pecado. é, é assim, ainda hoje tem. é, Desculpa. Ainda hoje tem, tem algumas doutrinas, né, assim, melhorou, né? Eu acho que eles começaram a entender, na verdade, né? Quem melhorou, né? Quem entendeu que é evangelho, né? É transformação, mas não é uma prisão, né? Não é você ficar ali dentro de leis interpretada errado, né? Se a pessoa lê um texto na Bíblia, não lê o contexto e interpreta errado, e ali você escraviza a pessoa e entra na mente da pessoa. Enfim, isso é muito triste, né? O evangelho de verdade, na verdade, ele liberta. Quando a pessoa começa a entender o que é evangelho, aí realmente vem a liberdade, né? exatamente. Ó, o João Batista entrou aqui na live, é o guitarrista de vocês. Seja É bem-vindo. isso aí, nosso guitarrista aí. Esse cara toca muito, meu. Seja bem-vindo, tá? É, A Lu também entrou aqui. Bem-vinda, Lu, mais uma vez. Obrigada. o João, ele em 2000, mais ou menos. No ano 2000, mais ou menos, chegou na banda, 2001, essa época. E aí, o João também, ele deu uma força muito legal para a banda. Eu era guitarrista e meu cunhado era vocalista. Meu cunhado, meu irmão, não quis mais saber de banda. Aí eu tocava e cantava, mas aí quando veio o João guitarrista, falei, você sabe cantar, cara? Ele falou, não sei, mas eu sei tocar. Eu falei, então você vai ser o guitarrista, eu vou virar vocalista. É isso aí. Deixa eu te perguntar, você falou que a banda surgiu em 96, correto? Isso, correto. Conta um pouco pra gente assim, né? Curiosidade, eu nasci em 95, né? Um ano antes. E então, como que era o cenário assim da música cristã nessa época? Mais ou menos assim. Pode ser um geralzão, tipo, Tá. né? Não só a questão do rock, né, nacional, que a gente sabe aí de bandas nacionais, mas como que era assim? Como que essa época a música na é claro que cada igreja tem sua particularidade, mas de um âmbito geral, o que que chamou a atenção? Como que era assim? Então, aí continuando um pouco da minha história, aí com 14, 15 anos, infelizmente meu pai veio a falecer, né? Infelizmente meu pai veio a falecer. E aí eu meio que saí um pouco da igreja, né? Aí eu virei headbanger mesmo, né? Deixei o cabelo crescer, e, enfim, não posso deixar o cabelo crescer, porque eu já não tenho muito cabelo, então por isso que eu não deixo. E, e aí eu peguei, comecei a ir para salão de rock mesmo, de baile, e fiquei um tempão curtindo mesmo e não fui mais para a igreja. Sim, Mas assim, o meu desejo, a gente que conhece a verdade, como eu fui criado, eu sabia que tinha minhas dúvidas ali, poxa, não dá, né? Não é bem aqui o meu lugar, não é bem aqui o meu lugar. sim. E aí eu comecei em 91 a namorar uma garota que era da igreja e tal, e comecei a visitar com ela de novo a igreja. E aí Deus falou comigo e eu retornei, né? Retornei, me batizei. E aí nessa época já começou a chegar eu comecei a conhecer algumas bandas cristãs, que foi a banda, que foi o Petra, né? Comecei a conhecer Petra, aí já veio o White Cross, algumas bandas assim, falei, pô, legal, cara, tem metal na igreja também. Da hora. Aí isso aí pra mim foi demais. Falei, caraca, mano, já vou comprar os discos desses caras aí. Comecei a curtir. E aí aquele desejo, aquele sonho de adolescência de ter uma banda e tal. Quando chegou em 95, eu comecei a falar com meu cunhado, com meu amigo, né? Pô, vamos montar uma banda, cara, pra gente montar uma banda. E desses amigos aí, nenhuma está na banda, tá? Foi o Edson, o Luiz, meu primo. Né? Aí teve o Carlos também, que é falecido, infelizmente ele faleceu, que foi um dos primeiros que começou com a banda comigo. A gente começou a tocar dentro da igreja mesmo, recebia um convite ali, enfim. Mas nessa época aí,
a banda, assim, em 96 a gente falou, a banda Artigo R8, porque antes era mais uma bandinha, mas não tinha nem nome, né? A gente tocava assim, a banda aqui do Wagner e tal, mas não tinha nem nome. Aí em 96 a gente resolveu colocar o nome da banda mesmo. Começamos a levar o negócio mais a sério. Mas nessa época, a cena underground nem se falava, né? Assim, não tinha eu não conhecia esse lado, assim, do rock cristão underground, aquele rock de garagem, né? Eu conhecia só as bandas mesmo, já que estavam aí mais ou menos na mídia, como o Oficina G3, né? O Resgate, o próprio Resgate, o Cats de Barneia, né? Rebanhão já um pouquinho de antes, mas eu já conhecia também, tinha Sinal de Alerta. Teve umas bandas que apareceram e foram sumindo também ao longo do tempo. Mas, assim, nessa parte de evangelismo mesmo, de rock mesmo, de fazer rock, de sair para evangelismo, nessa época não tinha. Se tinha, eu desconhecia, entendeu? Então, assim, era bem fraca essa cena underground de metal cristão, de thrash, desses rock que, né? Assim, era bem fraco mesmo. O evangelismo era mais a gente falava, vamos fazer um ar livre na praça. Né? Vamos fazer um ar livre aí na praça. O irmão levava lá a guitarrinha e tal, tocava. Mas aí, pô, vamos tocar uma banda aí, mas sem muito barulho, tá, para não escandalizar. Era mais ou menos nessa pegada aí. Entendi. No Brasil veio chegar bem depois, assim, né? Não que já não tivessem banda tocando. Tinha, mas de gerar um conhecimento, né? Veio bem depois. Enquanto na gringa já estava rolando muita coisa. Poxa, desde final de 60, início de 70, né, com a própria história do rock cristão, né, com Larry Norman. Eu sempre gosto de citar porque realmente foi ali uma virada de chave ali na música, né? Até chegar hoje no death, thrash, fez toda uma linha do tempo, né? Alguém comentou aqui, ouvir até Oficina G3 na época era do capeta. Era verdade mesmo. Meu marido fala muito que essas bandas... O meu marido, ele toca bateria, nasceu na igreja lá e tal, e gostava muito de rock, ouvia as bandas. Então, quando ele ouvia, o pastor não gostava muito, não. Aí hoje a gente vê o cenário gospel, né, de tanta heresia, né? A gente olha e pensa quão saudável eram essas bandas, né? Comparado ao mercado hoje, que infelizmente canta muita coisa que nem na Bíblia está, né? Mas vende muito. Então, eu creio que era uma época assim, com seus problemas, como todas as épocas, mas devia ser muito interessante, sabe? Esse início. Eu vi alguns vídeos no YouTube sobre shows da Oficina, né? Bandas assim, bem. Depois começou a ter uns festivais, né? Então, assim, é bem legal o início, né? E hoje a gente vê aí que tá furando um pouco a bolha, né? Um pouco, né? Tanto da igreja como da galera underground também, né? Aqui tinha o SOS da Vida, né? Em São Paulo. Sim. E tinha os evangelistas da Igreja Renascer, toda segunda-feira. Eu fui no lançamento do Oficina G3, lá do primeiro deles lá ao vivo, lá no Damachoque. Em 91, eu estive lá no lançamento. Então tinha, né? Já tinha a cena, mas era bem fraca. Ainda era muito. Então sempre que a música é mainstream. Tem palavras que às vezes você fala para a pessoa e não causa aquele impacto, não é verdade? Às vezes você fala, evangeliza uma pessoa, tá ali, e não causa impacto. Às vezes a pessoa ouve uma música e aquela música vai e toca no profundo da pessoa. Né? Às vezes é uma palavra tão simples, de repente uma letra até simples, mas aquela música toca. Então a música ela tem esse poder de transformação, de invadir, de tocar onde a pessoa necessita ser tocada. Eu acredito que a música tem esse poder, não é verdade?
E Sim, consegue é comunicar isso muitas aí. coisas que a gente não consegue, às vezes, falar, sabe? E, e ali Deus usa a música, né? Para alcançar aquele coração, para trazer um conforto, revelar o evangelho. Então, é sensacional, cara. O poder que tem, sabe? Certeza. Eu penso assim também, né? O gosto musical, né? Eu acho que isso aí é nato da pessoa. Cada um já nasce. Né? Ninguém chegou para Faela e falou, Faela, a partir de amanhã você vai gostar de rock. Ninguém falou isso. Ela começou a ouvir alguma coisa e ela não é. E ela falou, cara, é isso aqui que eu curto, é isso aqui que eu gosto. Né? Mesma coisa você, Bruno. A mesma coisa foi eu, com 10 anos de idade, cara. Eu podia ter começado a gostar, sei lá, de pagode que estava no auge na época, né? Tantas coisas. Né? Embora tem fora do rock também, eu creio que existe muitas músicas boas, né? Eu também não sou aquele cara assim, puxa, né? Mas eu me realizo, eu me sinto bem ouvindo rock. Né? Eu gosto de ouvir rock. Eu me arrepio quando eu solo de guitarra. Né? E nem todo mundo sente isso aí. O pessoal vai falar, ô, tira essa barulheira daí, cara. Né? A gente se arrepia, né? Isso acontece comigo. Toda vez que eu ouço um solo bem solado, uma música legal. Enfim, então, eu penso assim, quando a pessoa se converte, como que você vai tirar isso dela? Cara, você não pode mais ouvir rock. Na verdade, então, cada um tem uma personalidade. A ela, você, eu, né? Cada um tem uma personalidade. E nessa personalidade também tá o gosto musical, né? Tá aquele tipo de música que a pessoa vai gostar. Enfim, então, se a pessoa se converte, como que você vai chegar a pessoa e falar, amanhã, a partir de amanhã você não pode mais ouvir rock? Então, por isso que é interessante ter as bandas de rock, né? E as bandas de rock para quê? Para suprir o gosto da galera. Porque acabam se apegando a um modelo, né? Acho que existe um modelo de crente. Eu não estou dizendo um estilo de vida bíblico, e sim um modelo, uma aparência, né? Ainda tem, apesar de tanto tempo, ainda existe isso, né? Ó, o Fernando Tex é meu esposo, ele comentou: eu ia para a igreja de corrente na calça e camisa de banda. O pastor e o líder de louvor entraram em desespero. Meu Deus. Ó, o João Batista, né, comentou: em 96, um amigo me mostrou escondido o disco da Oficina. Nada tão novo e nada tão velho. Amei, mas ouvi escondido. Caraca. Vai. Isso que era Bem-vinda oficina, da... imagina se isso que era oficina, né? Imagina se a pessoa fosse ouvir aí um Striper, sei lá, o Modification, né? Hoje aí, Modification, eu as amo, bandas. amo. Então. Você é mais do gutural, você, né? Já percebi. Eu Muito mais passei por thrash, né? gosto, sou assim, bem saudosista do hard rock, raiz ali, mas Aham. eu me identifico muito como, né, não vou dizer musicista, mas futura, né, em nome de Jesus, Deus permitir, nessa área, assim, do extremo, né, do death metal, tal, então eu gosto bastante, né, e para cantar, para ouvir, estudar e tal. E é interessante, né, porque o rock ele é tão um estilo incrível que tem lugar para todos, né? Todos os gostos, né? Então, assim, Exatamente. a questão que tem um preconceito com as bandas cristãs, agora é que para os crentes, parece que a gente não é crente o suficiente por gostarmos de rock, né? E, e para a galera que não é crente, acha que a gente não é roqueiro o suficiente por ser crente, né? É. Então toma um pouco de porrada de lá e de cá. Mas a questão é que existe, né? Validado, é historicamente comprovado a história da música cristã. Se então for contar a história do rock, vai ter que contar a história do rock cristão, do metal cristão, porque faz parte da história do próprio rock, entendeu? Só que não é meio, parece clichê a gente ficar repetindo isso daqui, mas é necessário, porque senão as pessoas não sabem, gente, não conhecem, sabe? Eu sou vista como desviada aqui na minha cidade, ou sei lá, na minha família, talvez, que acha que eu sou indecisa com a minha fé,
não entende. Eu quero na igreja e pé no mundo, talvez. Né? Entende? Então é meio complexo. Por exemplo, eu gosto muito da banda Horde, né? É uma das que estão aqui, é de One Black Metal, ou para quem prefere Black Metal. E é cristã, é complexo, sabe? Eu entendo isso. Mas desde o momento que a gente expõe e não querem saber, aí já é né, uma questão mais pessoal. E com relação à igreja, para fechar esse ponto da minha opinião, a igreja ela se torna um pouco seletiva. A música é muito tabu, né, em volta da música, né? Muito tabu. Isso é historicamente já muito antigo e isso ainda existe. Então, é necessário que a gente faça, é necessário continuar tocando, continuar falando, sabe? É viável, né? É um tabu que talvez nunca seja quebrado, né? Se a gente for... Talvez nunca, eu não sei, né? Porque assim, a galera mais velha está envelhecendo, né? E uma hora vai para Cristo, né? Sim. E pode ser que as coisas, com o tempo, a igreja já mudou bastante já, né? Se você vê hoje as próprias bandas, vamos falar de Fernandinho, isso é rock, né, meu? É rock. O pessoal não se ligou que é rock, mas é rock, né? Tem muitas bandas aí, muitos cantores aí que, entendeu? Então, você não gosta de rock, mas você curte Fernandinho, pô, Fernandinho é rock. Enfim. Então, assim, meio que mudou e as pessoas não estão percebendo, né? Eles não perceberam que realmente... E por que o rock do Fernandinho não é mais pecado, né? E o do Rebanhão, do Cats Barneia era. Entendeu? Então, assim, é uma hipocrisia meio, né, que grande, se for pensar dessa forma aí. Eu agora estou tendo mais um pouco de sabedoria. Estou começando a ter. Porque no começo eu queria meio que forçar as pessoas a entenderem. Mas não dá, gente. Tipo assim, já vou chegar para quem é headbang, metalhead, eu já mostro logo as bandas de extremo que eu gosto, não tem problema. A pessoa entende o contexto. Mas agora com pessoas que não é da cena, eu tento mais devagar, sabe? Porque às vezes a pessoa não vai entender, a pessoa nunca ouviu falar rock. Já tem um preconceito com o próprio rock. No nosso país ainda existe, gente. Ainda existe. Eu discuto absurdos porque acho que aquela coisa que aconteceu é particular porque a pessoa é roqueira. Isso existe ainda. Parece meio velho, mas existe. Tanto que em que época o rock, por si, independente de ser cristão ou não, está no mainstream? Algumas bandas conseguem ir para um Lollapalooza da vida, mas não fica, porque a mídia brasileira ela é preconceituosa sim com o rock. Tá? E o metal, então, não vamos nem falar nada. Aí junta a palavra rock, cristão na mesma frase, bagunçou tudo na cabeça, né? Então, assim, às vezes tem gente que é headbanger, que cristão, não gosta de usar o termo cristão, rock cristão, metal cristão. Mas eu acho pertinente porque pode ter pessoas aqui na live que nunca ouviu falar. E se for pesquisar, existe sim. Larry Norman, ele foi o pai do rock cristão, tá bem explícito. Então, assim, vai no particular de cada um. Então, como eu tento me comunicar com os dois lados, headbangers e crente, então, às vezes eu vou falar black metal, às vezes eu vou falar one black, às vezes eu vou falar rock cristão, às vezes não vou falar, porque é meio complexo, né? Tem bandas que não gostam de se rotular. Teve uma pessoa da mídia aí, eu vou falar o nome dele, mas falou, né, que, igreja toca rock, que é isso, cara? Já tô ligado nisso já. Você tá ligado quem é, né? Igreja tem que ser música sacra, nada a ver rock, não sei. Então, assim, a pessoa mostrou que não entende nada, né? E que eu até fiquei assim. Não entende nada, né, meu? Em que mundo que ele tá, né? Mas o cara tá ali no meio da música, né? E não saber disso é meio... Exatamente. Ele era um dos primeiros a abrir a cabeça para isso aí. Eu acho que tinha que ter aberto a cabeça para isso, né? E é muito triste. É porque, tipo assim, se vende um modelo de evangélico
muito separado. Por exemplo, a pessoa foi hippie a vida inteira. Um exemplo, né? Tá lá na cultura. Aí a pessoa se converte, ela até continua com o visual, mas ela às vezes não vai querer mais ouvir aquelas músicas que falam umas coisas que não são legais. Aí ela vai e encontra outras bandas. Aí, por exemplo, vamos falar do nível de missões. Igrejas fazem missões, né? Por exemplo, vai lá evangelizar um monte de cigano, vai evangelizar países africanos, que tem a sua cultura, tem os seus trajes, tem a sua alimentação. Isso é aceitável. O pessoal que vai evangelizar, por exemplo, na África, tem lugares que pessoas usam turbantes e não tem problema. Até missionários vêm dar palestra na igreja representando, usando as roupas. Eu já fiz campanha missionária na igreja, me vesti de geisha para representar ali o Japão. E tá tudo certo. É cultural, então é válido. O cara se converte, mas pode manter. É claro que, por exemplo, tem coisas que devem ser deixadas da cultura, que certas culturas, por exemplo, aqui eu vou ter liberdade para falar, porque o perfil ele é de festival cristão, então, por exemplo, na África é muito forte a feitiçaria, por exemplo. Quando se converte, obviamente, é discipulado, ensinado para deixar aquilo. Glória a Deus, amém. Mas já a veste, aquelas coisas coloridas e tal que eles usam, é mantido, e isso é normal para a igreja. Então, por que na vez do hippie, do roqueiro, é um dilema todo? Às vezes o cara deixou de fumar, deixou de beber, deixou de roubar, deixou de fazer um monte de coisa, mas só porque o cara tá com a camisa de uma banda. E vou dizer, às vezes a banda até é cristã, às vezes o cara não quer mais ouvir banda secular, particular de cada um, ok? Né? Tem bandas que eu não ouço e tem bandas que eu filtro a música. Porque tem umas que não tem condição de escutar, faz ferir e blasfemar da fé e não é legal. Então eu não consigo entender muito isso. Entendeu? A cultura é legal, todo mundo acha legal, mas quando as questões de tribos urbanas, nem se usa mais esse termo muito hoje em dia, né? Não sei o pessoal mais novo aí como que fala. Mas tribos urbanas, para quem pegou ali época de umas igrejas ali 2010, por aí, pegou muito esse termo, tribos urbanas, punk, hippies, rappers, headbangs, metalhead. Essas pessoas existem, gente. Então, quando as pessoas se convertem, algumas não querem saber. Outros simplesmente Cristo vai filtrando a cultura que ela tinha. Entende? Um cigano que se converte, ele não vai mudar da noite pro dia coisas, sabe? E tem coisas que não é pecado usar saia longa. É pecado, sim, adorar ídolos, coisas, sabe? Quando parte atual, né? Aí. Parte ritual, aí tem que deixar. Exatamente. Uma crença. Mas eu acho que a transformação é dentro. É interna, né? Eu acho que a transformação é interna. O externo a pessoa tem que andar como que ela se sente bem. É verdade? Eu não gosto de pôr terno e gravata, agora eu me converti, vou ter que pôr terno e gravata? Não, jamais, entendeu? Eu tenho um terno e gravata aqui, que eu só uso quando tem formatura, ou se me chamam para ser uma padrinha de casamento. E se falar assim, você pode ir de camiseta e pode ir de Wagner, eu vou de Wagner. Uma vez teve um jantar na igreja, acho que o ano retrasado, foi dos casais, né, lá. E aí eu fui de social, né? E no sábado ia ter um louvorzão lá, né? Aí a moça do louvor falou assim, nossa, você vai vir assim no sábado? Eu falei, não, no sábado eu vou vir de Wagner. Ela já sabe como que é meu visual, né? Que é corrente, de preto, tudo de preto. Sim. Então é isso que é importante, assim, entendeu? As pessoas esquecem que a transformação é de dentro para fora. Se a pessoa, de repente, poxa, eu não me sentindo bem, mas usar o cabelo comprido, corta, mas aí é da pessoa, não é alguém que vai impor e falar, você precisa cortar o cabelo, ou você precisa deixar de usar essas correntes aí, né, de usar essas caveiras no dedo. Se alguém fala para mim, para de usar essa caveira, eu falo, cara, a gente é uma caveira por dentro. Pra mim é super normal, cara. Assim, depois eu vou deixar vocês fazerem as perguntas, que eu falo um pouco, tá? Mas tá sendo muito bom o nosso papo aqui. Gente, no comentário, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, comentar,
tá bom? Assim, sim, pode falar. Pode. Eu acho que eu comentei uma vez com vocês, se eu não me engano, na live do pessoal do R3 lá da Revolução, que a gente foi tocar numa igreja e o pastor subiu lá e... Lembro. A pregação do pastor foi só detonar a gente. O que aconteceu? A menina era de uma determinada igreja, né? Não é bom falar placa de igreja aqui. E é só que o erro dela foi convidar uma pessoa de uma outra denominação para pregar nesse dia. E foi bem aquelas pessoas que, né, com a cabeça assim bem, um olhar bem, né, infelizmente bem vedado. Porque aí desceu eu lembro, a gente. Lembra, Rafaela, que ele comentou isso na live mesmo? Lembro que o pastor... Olha que interessante. Olha que interessante. Para fora, né? Uhum. Quase pôs a gente para fora. A gente só não saiu porque a gente falou, não vamos sair. Porque ele é convidado também, vamos ficar aqui. Não foi, né? E a gente ficou lá. Se fosse ele que tivesse convidado a gente, talvez a gente teria ido embora. Mas como não foi ele, não, ele é convidado também. O que é isso? O cara é convidado, vai vir aqui e vai querer expulsar outro convidado. Olha que interessante. Nessa mesma igreja que aconteceu esse fato com a gente aí, sábado passado nós fomos convidados para tocar lá novamente. Nesse mesmo prédio. Entendeu? Só que já é outra igreja, não é mais a mesma denominação, é uma outra denominação lá agora. Uhum. E a gente foi convidado para tocar nesse mesmo prédio lá. E na hora que a gente chegou lá, os caras lembrou, falou, pô, o cara foi aqui que escorraçaram com a gente. Foi, mano, mas hoje vai ser diferente. Graças a Deus foi bem diferente, mano. A gente foi muito bem recebido, só gostou demais e entenderam bem a nossa missão, a nossa verdade, a nossa mensagem. E foi muito bom, a gente prometeu voltar lá de novo. Então, você vê, né? O prédio era o mesmo, mas as pessoas que estavam ali eram outras. Então, mudou completamente. Que bênção. Olha, o João comentou. Quer ler, Rafaela, pra gente? Posso ler sim. Por favor. Eu vou ler aqui pelo computador, porque eu tô sem meu óculos. Aí aqui fica melhor eu ler. Os artistas musicais, com certeza, foi criado por Deus. Como se explica, de milhares de pessoas se junta com muita dificuldade para ouvir um som. Isso é inesquecível, muito além de 4 paredes de uma igreja. O poder, né, de unir, né? Ele está dizendo, né? Sim. Isso realmente. Que as pessoas gostam, né? Porque se você começa a tocar um samba, quem vai colar lá só é quem gosta de samba. Se você começar a tocar um rock, quem vai colar é quem gosta de rock. E todos os gêneros são assim, né? Então, a importância de você entender que a música tem esse poder é que as pessoas precisam entender. Não adianta, você pode falar assim, cara, você vai ser crente agora, você vai ouvir só aquele cantor que toca forró lá. O cara, ele vai ouvir por 2, 3 meses, mano. Na hora que ele sair da igreja lá, ele vai meter o fone no ouvido e vai ouvir um metal, entendeu? Se ele gostar de metal, ele vai ouvir o que ele gosta. Ninguém vai ficar 24 horas ali, na verdade. Então, não tem... as igrejas têm que entender, isso aí faz parte da personalidade da pessoa, o gosto musical. O capeta que colocou aquele gosto musical na cabeça dele. Olha, eu queria mostrar para vocês aqui o primeiro CD que gravou. Foi em 2003 a gente gravou esse CD independente, né? Sim. Fez ali, não tinha... Inclusive, eu queria fazer todas essas músicas, porque na época a gente não tinha muita grana. Mas, assim, a gente quer refazer, fazer com uma roupagem nova. E aí o Overrock sempre fazia coletâneas também com... legal. Colocava a gente no Overrock, ele sempre fazia... Então aqui, ó, tá vendo? As coletâneas do Overrock, aí sempre tem banda do Artigo R8 e das bandas que participavam dos eventos, ó. Tá vendo? Olha isso, muito bom. Aí depois a gente, em 2011, gravamos esse aqui, ó. Gravamos esse. E aqui também é mais coletânea do Overrock, né? Mais coletânea do Overrock, a gente sempre saiu nas coletâneas deles.
Coisa muito Um abraço, bacana. PR Adriano. Não sei se ele tá vendo, mas um abraço. Ah, as coletâneas aqui, tá vendo? Sim, sim. Tudo coisa da nossa carreira aí, da nossa jornada, né? Sempre no mundo underground, mas aí a gente nunca perdeu esse amor que é de tocar na palavra de Deus. E, Contando mais um assim, pouco da história. pode contar, fica à vontade, por favor. Contando um pouco mais da história da banda, em 2014 eu me mudei para Bentes, né? Saí um pouco da capital, morei um pouquinho mais para o interior. E aí, devido a essa distância, também a banda já estava assim, o baixista tinha casado, aí tá falando que não dava mais para ele, estava meio complicado para ele. O batera também tinha casado, aí também falou que estava meio complicado e tal. E a gente a gente nunca falou assim, a banda acabou, mas a gente meio que deu uma parada por conta dessas, né, dessas coisas que foram acontecendo aí. Eu me mudei para um pouco para longe, né? E então a gente ficou um período de 2014 até... Aí quando foi em 2019, o PR Adriano foi fazer o aniversário de 13 anos, acho, do Overrock, e ele chamou a gente para tocar, falou, cara, eu queria que todas as bandas que tivessem, que tocou com a gente no primeiro Overrock, tocasse, cara, nesse evento aí. Foi num shopping esse evento, assim, lá na cobertura do shopping e tal. Aí eu falei, liguei pros caras, falei, e aí, mano, vamos aceitar o convite dele, o PR sempre deu uma força pra gente. Os caras falaram, não, vamos sim. Aí a gente se juntou de novo em 2019, isso aí, tocamos nesse evento aí. E de lá pra cá a gente não tocou mais. A gente tentou ainda falar, vamos tocar, vamos voltar, mas não deu certo. E aí eu comecei um trabalho, eu sempre, como eu amo a música, né, eu sempre compus, inclusive as músicas da banda, assim, são todas composições minhas, né, com a graça de Deus. Né, o João, ele é um arranjador. Eu pego a música no violão, faço aqui, o João, isso aqui, ó. Jogo na mão dele e o cara é sensacional. O cara põe arranjo, o cara monta a introdução, faz isso, o cara é sensacional. O cara faz todo o arranjo, entendeu? Eu só faço a letra e a melodia. Jogo na mão dele, é isso aqui, João. Vê como você acha que fica legal. Depois ele vai assim, vai montando a música. Então o João é o crânio aí dos arranjos, é o João. E então aí como eu gosto muito, né, eu falei, puxa, eu queria voltar a cantar, a tocar. Aí comecei a compor pra mim. Aí eu lancei uma música no Spotify que chama Tudo Novo, tá como Wagner Alca lá no Spotify, Tudo Novo, né? Ela é assim bem popzinha, não é bem heavy, não é heavy, nada. Enfim, aí eu lancei essa daí, tá no Spotify, tá no YouTube. E aí eu comecei a gravar mais duas. E aí eu fui falar com o João, falei, João, cara, eu tô querendo fazer umas agendas aí e tal, né? Eu tô lançando uma música. Eu queria ver se você podia tocar pra mim aí, com os caras, né? Aí ele falou, mano, por que a gente não... Aí ele falou, a gente podia voltar com a banda, cara. Porque aí a gente junta, toca suas músicas e toca a música da banda. Eu falei, então beleza, demorou. Vamos voltar. E aí a gente resolveu voltar. Aí fui falar com o Jason, que no caso era o nosso baixista. Sim. E ele falou também que para ele não estava meio corrido. Mas no fim acabou que ele virou o nosso baterista, porque o nosso baterista está tocando com outro pessoal também, falou que não tinha como voltar a tocar com a gente. E aí o baixista, que é o Jason, virou baterista, e a gente ficou sem baixista, né? E tinha o Toninho, mas o Toninho também estava meio assim, trabalho, enfim. A gente pegou e conseguiu outro baixista agora, então agora a banda está completa, né? Eu vocal, o João guitarra, tem o Toninho ainda que é segunda guitarra, aí tem o Danilo que chegou com a gente agora há um mês atrás aí, que é o baixista, e o Jazão, o nosso baterista. Então a banda voltou, depois que a gente voltou, a gente tocou só se apresentamos 2 vezes, né? A gente tá focando mais nos ensaios mesmo agora, para pegar as músicas e voltar aí com força. A gente tem uma agenda agora só em junho, lá na Caverna do Rock, em Juiz de Fora. Caverna do Rock, tô louco para conhecer, cara. Lá e a Crash Church. Me programar para isso. A Crash Church nós tocamos, eu acho que foi em 2011, a gente tocou lá, em 2012, uma coisa assim. O pastor Simon eu encontrei no show do Stripe aqui no Rio, né? E o pastor Batista, parabéns, pastor Batista, aniversário dele hoje, caso veja a live, né? Eu conheci pessoalmente, foi no ano passado, num evento aqui, numa cidade próxima, né, Elis? É um casal muito abençoado, gente. Né? É uma inspiração para mim e meu esposo, porque nós temos uma banda aqui, eu e ele, né? Mas vai chegar mais gente aí. Vai chegar mais gente, né?
E a gente tá aí nessa A banda, a dupla. Ele é baterista, eu vocal. Porém, eu estou aí estudando guitarra para poder passar numa prova e também aprender a tocar death metal, né? Gente, é um desafio. Então, aceito dicas, orientações, por favor. E a Faela, você que não vira baixista. E ó, mistério aí, meu Deus! Ih! Você é pastor, é? Você tá descobrindo as coisas aí? Tá descobrindo as coisas. Ah, tá vendo como Deus usa? Eu sou baixista também. Eu sou baixista na igreja, né? Na igreja eu toco baixo na minha igreja. Poxa, incrível. O baixo, assim, o meu marido é baterista e eu sempre gostei da guitarra, né? Mas fiquei um tempo sem estudar e por causa do violão clássico para tentar passar no vestibular, aí eu tô meio tentando juntar, né? Aí vamos ver, né? Mas guitarrista também é um mistério aí também, né? Porque, na verdade, assim, não é o meu forte, né, gente? Eu canto de maneira amadora, estou aprendendo, mas eu me sinto mais à vontade e livre para cantar, né? Mas como a gente compõe, assim, Deus me dá muitas letras, às vezes já com a melodia na voz. E eu fico bem assim, tentando passar aquilo para o instrumento, né? Então, como eu estou estudando violão clássico, tô ali também tentando passar para guitarra, né? Para poder ter essa questão de compor, né? Mas em nome de Jesus a gente vai ter o nosso guitarrista aí, né? E a gente vai fazer a obra também. A gente vai estar fazendo a obra somando aí. Aqui, ó, olha só, comenta a Daiane Franca, Nutri. Seja bem-vinda, tá? Mais uma vez ela comentou. Querendo ou não, os streams de música ajudam muito bandas mais fora da caixa, né? A divulgar o trabalho, que antes era algo mais restrito, onde as bandas se localizavam. Isso é verdade, né? Muitas bandas, elas estão até voltando, até umas que já são mais conhecidas e outras que não, por causa da ajuda, né, da rede social. Isso é muito válido, né? Por exemplo, a gente está fazendo a live. Vocês são de São Paulo, mas são de qual lugar de São Paulo específico? Então, a banda é da capital mesmo. Ali, Zona Leste de São Paulo, Emelino Matarazzo, Penha, a banda, né? Eu nasci lá também, me criei lá, mas aí em 2014 eu mudei para Sorocaba. Sorocaba. Fica em 100 quilômetros. Fica a 100 quilômetros de São Paulo, né? Então aí, imagina para mim como é que é, ter que ensaiar, ter que viajar 100 quilômetros. Nossa, mas aí eu vou de moto. Eu fui para Sorocaba umas vezes e levou umas 12 horas, 9, 10 horas para chegar na nossa cidade. Uhum. Mas eu achei a cidade linda, vou te falar, lindo, o pessoal educadíssimo. O pessoal lindo. Eu sou apaixonado por essa cidade. Uma bênção. Aí, tipo assim, então cada um é de um lugar de São Paulo, é isso? A banda, os outros 4, todo mundo são dali da mesma região mesmo, né? Os outros integrantes da banda, os 3, né? O João mora em Emelino, o Jason também. São bairros próximos ali, né? E o baixista também mora num bairro um pouquinho mais afastado, mas são tudo próximo ali, né? São bairros, né? Não é cidades. Só eu mesmo que estou morando no interior, né? Sorocaba é interior. Sim. Interior. Só eu mesmo que resolvi sair um pouco do barulho, vir um pouco para um lugar mais, uma qualidade de vida um pouco melhor. São Paulo é uma coisa bem corrida, né? Não sei. É bem corrido. Né? É uma cidade bem pequenininha aqui, né? Então, não é, já foi mais paradinha, mas a São Paulo parece assim, né? Pelo menos eu posso até tirar essa dúvida, que a cena do rock, ela assim, independente de ser cristão ou não, é boa em São Paulo, assim. Acho que comparado ao Rio de Janeiro, eu acho que flui, né? É muito boa. Tem um salão de rock ali na Zona Leste, onde eu nasci, né? Onde eu me criei, que chama Fofinho.
esse salão aí é desde as décadas dos hippies, desde os anos 70 lá, e existe até hoje. Entendeu? Eu frequentei esse salão, tinha Led Slay também. Mas assim, tem muito bares de rock, é muito forte. A cena do rock aqui em São Paulo é muito forte. Tem muito roqueiro mesmo. Né? Bacana. E acaba que influenciando, porque se tem roqueiro não cristão, não, a gente não pode falar não cristão, porque às vezes tem roqueiro que ouve rock secular e é cristão também, né? Porque Com certeza. o cara é católico também é cristão. Com certeza. Isso, mas o secular acaba que também vai ter também cristão, então é forte dos dois lados aqui. Sim, sim. Cara, aqui no Rio... Aqui na minha cidade, quando tem show de rock, aqui em Sorocaba, aqui, aí eu vou assim e falo, mano, da onde saiu tanto roqueiro? Porque às vezes você andando na rua no dia a dia, você não vê, né? Meu Deus do céu, tem tudo isso de roqueiro na minha cidade? Fala, Glória. É verdade, verdade. Tem um vocalista que ele é de uma banda, não é cristã, mas eu gosto muito do vocal dele, que é o Guilherme, da banda John Wayne, acho que ele é de Sorocaba, né? E um vocalista muito bom mesmo, né? Ele canta bastante, tanto o vocal limpo quanto a parte mais do gutural, do faz essas coisas, né? Mais drive, né? Enfim. É muito boa. E tipo assim, olha, o João comentou aqui, o Wagner de longe é o melhor compositor que Deus colocou na minha vida. Amém. Junto, João. Isso é muito bom, né? Quando dá certo assim, né? É muito legal. Sobre a questão você estava falando sobre o lugar de onde vocês são, a cena, né, de São Paulo, assim. Aqui no Rio também tem a sua pegada, né, de rock e tal. Tem ali no centro, né? Eu não conhecia, né, que é a famosa Rua Ceará, né, ali e tal. Tem várias casas, uma rua com várias casas e dá muito roqueiro. Gente, muito. Eu fui no show do Stripe, né, com o Bride, Narnia e tudo, foi perto, a gente passou a madrugada lá. E vou te falar, tipo, uma galera muita gente. Aí agora já tô no grupo, já, assim, conhecendo um pouco mais, né? Muito legal, assim. E eu vejo aqui nas redes sociais que tem uma galera bem forte de São Paulo mesmo, assim, bandas, né? Tem as igrejas. Aqui em São Paulo tem a Academia do Rock, né? Eu sou louca para conhecer, ainda não pude ter oportunidade. Hoje em dia tá bem fraca, né? Já foi muito bom na década de 80. Década de 80 até 90 era estourava, né, Bruno? Era onde a galera se juntava mesmo, ia todo mundo. Era punk, era metal, era metaleiro, era heavy band, era skinhead, era todo mundo junto ali. Imagina. Então, assim, era onde a cena de São Paulo acontecia ali. Tinha a Galeria do Rock e tinha Woodstock também, que ficava ali próximo também, perto do viaduto lá. Era uma loja também que vendia CD, discos na época, né? Mas juntava aquela galera na frente, o pessoal fazia show de rock em cima do viaduto, assim. Aí eu vi a banda Viper, tocou lá. Foi a primeira banda do Angra lá, né? Que o André Matos cantou, né? Foi o André Matos, o vocalista que morreu, né? Do Angra. Foi a primeira banda dele, eles tocaram lá em 87, 86, mais ou menos. Então, assim, foi a cena do rock em São Paulo, na década de 80, foi muito forte, muito forte. Tinha muitos pontos, assim, que a galera se reunia. Eu vivi tudo isso aí. Bacana. Poxa, muito legal, cara. Eu sou apaixonada pela década de 80, embora eu seja de 95, né? Mas amanhã eu faço mais um aninho de vida. Para glória de Deus, né? Vou fazer 31 anos. E eu conheci a cena underground com cristã, né, com uns 12, 13 anos. Então, eu passei a minha vida ouvindo mais rock, metal cristão do que, vamos dizer, o secular, por falta de termo, gente, tá? Só pra gente explicar. Então, pra mim é normal, tipo, eu falar mais de bandas do que, né? Eu já tive a minha fase
Gunner, né? Chamavam de Bruno Slash e tal, eu gostava do Slash, do Guns N' Roses, né? Gosto da banda, né? De algumas músicas hoje em dia, né? Nem tem um pouco assim por coisas que eu não concordo, mas é mais porque a gente vai, né? Agregando, às vezes aquela banda que a gente ouvia não escuta tanto mais, né? Então, aquela safra de Whitesnake, Aerosmith, Poison, tudo ali eu peguei, né, por gosto familiar, mas de pegar mesmo, ouvir ali, conhecer, por ter pouca idade, eu comecei mesmo no rock, o metal cristão, a entrar para estudar, a interagir, né? Então, para mim é natural, assim, como beber água, comer, falar disso, né? Às vezes parece que eu estou forçando muito o assunto, mas não é, porque é minha realidade, né? De gostar mesmo, né? O meu fraco dentro do secular aí é Ozzy Osbourne. É. E Sim. Megadeth. E Megadeth. Megadeth. O Megadeth eu nunca fui de ouvir muito. Depois que eu conheci a história do David, né? Embora ele tenha os altos e baixos dele, mas ele teve um momento ali que se entregou a Cristo e tal. Sim. Eu não sei como anda a vida dele hoje com relação a isso, mas ele se converteu, né? E fez um álbum, eu esqueci o nome agora, mas foi de 2004, que tem até o Salmo lá e tudo. Então ele teve essa experiência e eu não ouvi a música, o álbum novo deles, mas eu vi uma manchete, né, num site, o blog, assim, falando que uma música onde ele fala sobre Deus, ele ficou chocado como que as pessoas pegaram a música. Eu ainda não ouvi, eu vi mais ou menos a ideia pelos detalhes de uma parte ou outra. Eu acho que ele passa um pouco do que ele acredita na música, né? Então ele teve assim, esse marco com o cristianismo, né? Não sei atualmente como, mas o Megadeth, eu particularmente, eu agora estou ouvindo bastante, né? Até para estudar o thrash, o death, né? Que tá ali tudo muito junto e aquela postura de guitarra e vocal, né? É bem interessante, né? Esse cara é muito fora da curva. Bom demais, cara. E teve uma história que ele se recusou a tocar num show porque lá ia ter bandas satanistas, né? E ele se recusou a tocar nesse evento por conta de que eu não vou subir no mesmo palco onde pessoas estão adorando, né? O outro lado lá. Ele se recusou a tocar. Sim, é que acontece dos dois lados. Eu já ouvi. O senhor pode falar, talvez, que tenha conhecimento de. Tem aquele episódio da Unteston, né? Que todo mundo aqui na rede sabe que a galera não curtiu muito deles terem vindo para o Brasil, né? Aquela questão toda. Mas eu já ouvi isso, essa experiência, como você está contando, né? Mas também de não. Da galera realmente não gostar, sabe? De bandas cristãs. Eu também já vi vídeo recente de bandas, realmente os caras expulsavam as pessoas do palco. E também tem um lado de que bandas cristãs às vezes não quer tocar em evento secular ou em algum determinado. Aí vai do particular de cada um, né? Assim, né? Depende muito do que a banda pensa. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha assim? Você já falou que já tocou em vários lugares, né? Que não são igrejas. Então, eu acho que a partir do momento que a gente é aceito, né, se as pessoas aceitarem que a gente toca, eu sou totalmente a favor da gente tocar. Né? Sim. Eu acho que a partir do momento que você está tocando, e por mais que tenha alguma resistência, né, se eu estiver tocando num lugar, por exemplo, for convidado a tocar num lugar desse aí, se eu chegar lá, se tiver 100 pessoas, 99 estiver resistindo e uma estiver gostando, eu não paro. Continuo. Eu falar aquela ali, como diz a Bíblia, né? Se um salvo, é festa no céu. Então, aquele ali é o que entendeu a mensagem. Então, não paro. Então, se de repente for uma agressão física, alguma coisa, aí é outro caso, né? Mas enquanto estiver olhando feio, eu continuo. Eu acho que a banda Artigo R8, acho que todos nós temos esse pensamento, que é
não Sim. ficar dentro da igreja mesmo, dentro de quatro paredes. A gente vai, toca a igreja, né, como sempre a gente faz, a gente nunca não rejeita convite, mas a nossa intenção é ficar fora. A gente está querendo até marcar agora para tocar numa praça, fazer um evento numa praça, né? Convidando o pessoal da minha igreja aqui para a gente vai pegar uma carreta aqui do irmão aqui, vai colocar e vai fazer fazer na rua. A gente está vendo como que funciona, para licença de prefeitura e tal, para fazer isso aí, porque a gente não quer ficar dentro de quatro paredes, não é a nossa intenção. E é muito legal E essas se for, experiências. Muitas bandas têm, né, testemunhos de. Aqui em Ruguitafá, ela não sei se ela soube, né? Isso foi lá em 2011, por aí. Ah, Teve um rock na praça que a galera cristã que fez. Eu emprestei até minha caixa para o pessoal tocar guitarra. Foi muito rápido, assim. O pessoal não gostou eu era muito. criança, eu era nova, então É. eu não lembro. E a gente, infelizmente, teve algumas situações dessa aqui na nossa cidade, tipo, né, do pessoal criar resistência. Então, meio que a cena cristã aqui meio que sumiu. A verdade é essa, né? Eu peguei um pouco ainda, na época, até quando eu não era crente, e agora, até igrejas, é o primeiro evento, primeiro não, um dos eventos que eu fui aqui foi dentro de uma igreja, sabe? Que o pessoal fez assim, de repente, geral entrou lá dentro, curtimos, e muita gente nem se ligou que era crente, nem eu, tipo assim, tinha reverência, porque tinha referência de cristão na minha família, mas a gente fez rodinha punk lá dentro e tudo. Depois eu me converti, fui conhecer os irmãos que fizeram, aí fiz contato. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais contato. Então, assim, teve a cena aqui, teve bandas que participaram, na verdade, né? Nunca teve, assim, uma cena underground cristã aqui. Mas a nossa cidade tem uma cena do rock que também sempre, pelo menos na minha época, sempre existiu, né? E faz 2 anos que eu voltei a morar aqui na minha cidade, né? Por aí. E eu fiquei feliz de saber que voltaram a fazer evento, está tendo evento, né? Então, assim, a cultura do rock tá despertando, né? E a gente do Revas tá aí para somar, né? Que a gente também é uma vertente, digamos assim, né? E o pessoal tem recebido bem, né? Tem apoiado. eu achei bem interessante o trabalho de vocês, né? Quando eu comecei a seguir, falei, pô, quero essa galera aqui, né? Tal. E vocês têm postado uns eventos aí também, algumas coisas. Na cidade de vocês que você tem postado? Sim, ela pode comentar se você quiser. Ela que tá mais assim na divulgação. Então, assim, sempre uma Ah, vez no mês, né, tem algum encontro, ou a gente faz lá no Ice Beer, que é um Sim. bar aqui de Rio Bonito, que tem um espaço bem grande. A gente faz um encontro lá, faz um karaokê, ou a gente faz lá na Sociedade Dramática. Bonitense. Isso. O nome é grande, mas tem mais alguma É. coisa no nome aí. Aham. Lá também é muito bom. Lá e para as bandas todas daí? E as bandas bandas, são todas da mesma cidade? bandas locais. Bandas Porque locais. foi sexta-feira passada agora, teve um show aqui. Foi um evento, né? Foi de bandas autorais. Foi muito bom, deu bastante gente. Nossa, foi show demais. Foi um marco assim, né? Porque as bandas autorais, tipo, a galera curtiu do início ao fim, né? Tipo, foi muito legal, assim. Teve vários gêneros, né? Desde o pop rock, metalcore e o último thrash metal, gente. Todas as bandas mandaram muito bem, mas eu mando aqui um abraço para Magnetron que montou um som, vou te falar, que eu como fã, né, de metal assim, curti muito. Foi muito bacana. É, eu posso tá contando uma história aqui? Pode, fica à vontade. Eu já, eu já contei ela, só que ela foi em um comentário. Você tinha lido. Eu quero contar aí pro nosso amigo, para ele ouvir a minha história. Eu sofro muito preconceito, né, pelo meu estilo, ainda mais pela minha família, né? Eu sofro bastante preconceito pela minha família. A minha família, ela é cristã.
Aí teve um dia que eu tava na casa da minha avó. Toda vez que eu vou lá, ela fala do meu cabelo. Ó, esse cabelo azul, menina, pinta esse cabelo. Aí teve um momento que ela falou assim: tá vindo um pastor aí e eu vou falar de você. E eu falei: ai meu Deus, vai vir um sermão daquele. Eu já tava esperando o pastor chegar, pôr a mão na minha cabeça. Aí quando o pastor chegou, ele me olhou, a gente se olhou. Aí minha avó disse: aí pastor, como é que tá a sua ovelha aí? Aí o pastor falou assim: você gosta de rock? Eu falei: gosto. Aí o pastor disse: ué, mas eu sou de motoclube. A gente sentou e tive a melhor conversa que eu já tive com um pastor. Um pastor de motoclube. Olha que legal. É, E quem é de motoclube dificilmente não gosta de rock, né? era do motoclube Águas de Cristo. Eu já fui desse motoclube. Já? Ele tem vários Já. locais, né? Tem São Gonçalo. Tem no Brasil inteiro, até fora do Brasil tem. Nossa, foi a melhor tarde que eu já tive. Ele não teve preconceito comigo, não me julgou e ainda me apoiou. Isso é ótimo, né? E sua avó achou que ia ser totalmente ao contrário. Ah, minha avó ficou quietinha, né? Quietinha, né? Sua avó falou assim: vou pintar o cabelo de azul também. Mas minha avó já pintou de azul por engano. Ah, engano nada. Acho que foi você que chegou, pegou ela dormindo lá e pintou, né? Será que ela pegou sem querer? Ou passou algum produto? Ela comprou um preto azulado. Em vez de ficar preto, ficou azul. Uma reação, né, contrária deu a cor. Minha esposa está falando aqui que se a pessoa tem o cabelo branco e pinta de preto, fica azul mesmo. Fica meio azulado. Isso. Aí Eu? que eu Cabelo me identifiquei com ela. Porque foi por isso que eu pintei de azul o cabelo, por ela. Ah, A gente, essas experiências, né, o Faela que você está falando, é interessante, né, porque, tipo assim, isso acontece ainda, tá? Eu já ouvi em púlpito recente, ano passado, umas gracinhas sobre cor de cabelo. Olha quanto tempo. Então a gente acha que não tem ainda essas coisas, mas existe, né? Seja desde o púlpito, não vamos generalizar, né? É difícil falar assim, que eu ouvi isso numa igreja batista. Não vou dizer que todas batistas são, ou que a assembleia nem dá. Tem igrejas que, né, cada uma tem ali a sua particularidade. Não quer dizer que uma foi e todas vão ser. Infelizmente a tendência é ser, mas sempre tem as exceções, né? Como esse pastor que abençoou a vida dela, né? Como eu acho que hoje em dia o preconceito está mais particular mesmo, né? Mas nem tanto pela placa da igreja, pela denominação, acho que já é mais particular mesmo. Porque, por exemplo, na minha igreja, tem pessoas que veio de outras denominações e chegam, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas ali que, às vezes, uns gostam do rock, outros não gostam, falando do rock, ou de qualquer outra coisa, não só do rock. A cor do cabelo, de usar um brinco, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia está mais pro particular mesmo. Não é nem tanto pelas doutrinas das igrejas, porque eu acho que as doutrinas, hoje em dia, das igrejas, né, em exceção de algumas aí que tem até o livrinho lá, né? Tá um pouco mais, abriu um pouco mais o leque, né? Então, assim, mais deixando as pessoas escolherem essa liberdade de adorar a Deus e servir a Deus da forma. Outro dia eu estava olhando na internet, estava uma discussão por conta da parede preta, as igrejas de parede preta. E pessoas falando assim, nossa, mas a parede preta. Falei, onde que as pessoas estão? Caraca, a pessoa vai ficar discutindo por conta de parede preta. Aí eu até comentei embaixo, falei, se a pessoa acha que o preto é pecado, então para de usar roupa preta, porque com certeza, essa irmã que comentou deve ter um vestido preto, uma saia preta. O problema está na cor da parede, sabe? Você acha que Deus está olhando para a cor da parede, para a cor que está lá no púlpito, ou se o púlpito enfim,
Entendeu? Deus não está olhando para isso. Aliás, Deus nem habita na igreja. Ah, eu vou lá para a igreja para buscar Deus lá. Deus sempre está aqui dentro de você. Você tem que buscar Deus onde você está. Né? Eu não estou falando isso porque eu sou contra ir para a igreja. Né? Vou para a igreja todo domingo, sou músico na igreja. Mas assim, as pessoas confundem muito isso aí. Ah, a casa de Deus tem que ser assim, tem que ser branca, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E Deus não está nem aí pro que está ali do lado, não. Deus está preocupado com o coração, com as pessoas que estão ali dentro, com as feridas. Deus quer curar as feridas internas. Não quer uma parede bonita ou um piso bonito. A gente faz isso aí por conforto próprio nosso, não é verdade? Ah, vamos deixar um ar-condicionado. É por conforto humano, mas não porque Deus está se incomodando, porque está calor lá dentro, porque a parede está preta ou branca, enfim. E é engraçado isso sobre a parede, e rolou essa coisa da parede preta aí, gente, ó, isso rendeu pra caramba. E agora a moda é pintar de branco. Eu juro, tem uma influencer. Oi? A moda agora é pintar de branco de novo. Tipo, não é algo assim, vamos pintar porque o preto acabou deixando muito fechado a luz, algo do tipo. Não, é literalmente uma moda que tá chegando aí. Acho que uma influencer também, ela já abriu a igreja, gravou o vídeo mostrando, exaltando a parede branca com umas luzes roxas, sei lá. Que é tal essa moda clean, né? Que tá aí, tudo bege, tudo... Não aguento mais. Tudo bege, né? Tudo minimalista. Oi? A maioria das pessoas que querem ser crítico, gostam de ser crítico, vão criticar a branca também. Porque eles vão querer falar que o branco é, sei lá, não sei se você vai entender, eu não é, de repente é até chato eu falar aqui, né? Vai falar que é lá de outras religiões ali, né? Que usa muito branco, você sabe, né? Talvez. Tô falando. Gente, olha, eu hoje no meu visual, eu sou mais, não vou dizer, teve um tempo, até o ano passado, estava tentando ser uma Bruna que não foi a Bruna que Deus chamou, sabe? Mas não foi por imposição, não, foi porque eu entrei em conflito sobre a identidade feminina, cantar metal gutural, tudo, ser dona de casa, ser mãe, isso começou a criar um inferno na minha cabeça, porque o inimigo usava isso para tentar diminuir a minha identidade de mulher e filha de mulher cristã. Então eu não me encaixava. Até que eu cheguei e falei assim, cara, eu sei do meu chamado desde quando eu me converti, sabe? Então eu estar aqui hoje conversando com pessoas que são do meio é um sonho de um chamado na minha vida, sabe? É muito, muito forte isso. E então, assim, eu tenho muito carinho pela cena, porque é o meu campo missionário, sabe? Eu achei que Deus ia me levar para um seminário, para ir lá para fora e tal, né? E Deus, ele começou a dar no meu coração um amor, né, por isso. E Deus tem me permitido ver alguns frutos, sabe? E eu fico muito feliz, cara, porque, tipo assim, essas redes sociais, elas estão sendo muito úteis para unir pessoas. Não só com o propósito de live, de falar sobre o A ou B, mas para unir pessoas, né? Então, o Revas, ele tem a sua proposta de ter o seu ponto fixo de local, né? Para um dia receber bandas, né? A gente tem essa ideia de ser mesmo. E olha só, mas como a questão de logística, e eu sou sou nova nesse lance aí de evento, né? Eu falei assim, eu não quero ficar parada. Aí foi que onde Deus me encaminhou para poder abrir o espaço aqui, para a gente conhecer e também conhecerem o nosso lado, sabe? Então, tipo assim, tem sido uma experiência muito boa, sabe? E com a banda de vocês não está sendo diferente, né? Aqui é uma mesa onde Cristo está sentado, onde a gente está trocando ideia, né? E acho que a vibe do Heavens é muito isso, sabe? Eu me identifiquei muito com o que o pastor Fábio falou do Metanoia Fest, né? Acabou de ter agora, no final de semana, o evento,
incrível também. E ele fala justamente isso, da união, sabe? O underground, né, Rafaela, por si só, eu sinto muita união quando eu tô. Independente de ser crente, de ser... Eu sinto muita união, sempre me senti muito acolhida, sabe? E quando eu conheci a cena, então, cristã, então, eu senti, assim, abraçada por Deus de uma forma muito, muito incrível. Então, o Revas tem essa missão. É, sim, um festival que, no nome de Jesus, vai acontecer, cristão, mas ele é para todos. A gente está aqui para compartilhar algo bom que é Cristo, entende? Algo bom, né? Então, se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso além das lives. Isso. Isso aqui eu acabei de adicionar para o pessoal seguir o perfil do Heavens. Aí tem o link do perfil, quem quiser compartilhar também para estar ajudando a gente. Sim, gente. Olha, o Instagram, ele está com uma regra, até fica uma dica aí, muita coisa está mudando, mas ele só pode fazer, a gente só pode fazer live a partir de 1.000 seguidores. Né? Quando eu criei já tinha criado, marcado com o povo, eu nem sabia dessa regra. Eu achei que podia, porque antes podia, independente do número de seguidores. Aí eu falei, e agora? Aí eu conversei com as bandas, falei, olha, você pode chamar a gente para iniciar a live, bandas que tinham mais seguidores. E graças a Deus teve bandas, páginas que foram bem solícitas e nos ajudaram. E a Faela, ela faz isso também, né? Ela abre a live pelo canal dela, né? Porque a gente ainda não nós não chegamos aos 1.000 seguidores, estamos quase, tipo assim, né? Mas independente disso, ela vai estar aqui com a gente, ela já faz parte da nossa equipe, né? E a gente quer ir trabalhar para poder acontecer, né? E com certeza vocês serão convidados. Isso não é papo à toa, não, gente. Tá gravado, registrado aqui, sabe? Porque a gente pegou um carinho por cada banda, a gente tenta acompanhar, né? Compartilhando, seguindo. Então, quando tiverem material, como você falou que tá gravando, né? Vocês estão passando as músicas, a questão dos CDs. Sobre essa questão, onde a gente pode encontrar o som de vocês? Nas plataformas? Aqui? No YouTube tem bastante música nossa lá. No YouTube. YouTube. No YouTube tem bastante música nossa lá. As músicas desses CDs que estão aqui praticamente estão todas lá. Né? Spotify. Oi? Spotify, tem? Spotify não tem ainda, só tem uma música, mas é minha, não é da banda, né? Agora eu lancei uma no YouTube. Vocês para pôr no vídeo, né, de divulgação, eu não achei. Então, é porque no Spotify só tem uma, a gente vai começar a colocar agora. Mas a gente quer refazer primeiro as músicas, essas músicas a gente quer refazer primeiro para deixar com mais qualidade. Essa transição... Elas não estão tão bem mal gravadas, mas eu acho que elas não foram bem masterizadas, essas músicas que estão no YouTube, entendeu? Até por causa da época, né? Tem muitas bandas que estão na estrada há muito tempo, a gente entrevistou uma também, que também é a mesma situação. Não é porque não tem material, é porque o material era físico. Aí agora está tendo que, passar para as plataformas, né? Então isso é entendível, né? Que essa questão aí de se adaptar à nova forma, né? Embora eu ame a forma antiga, que para mim, quero colecionar, agora botei na cabeça, né? Aos pouquinhos, né? Porque gasta, colecionar meus CDs, meus vinis, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas a questão... 2 caixas? Tem 2 caixas de CD, tem bastante vinil também, né? Da época que só tinha muito isso, né? Mas eu não tenho coragem de jogar fora também. Não dá. É compreensível essa questão, né? Às vezes a gente fala assim, que a banda não tá nativa, a banda não tem música. Não, as bandas têm música, só que estão nessa transição, né? Nessa transição de passar na plataforma. Tem uma música lá que eu fui, por exemplo, eu tava gravando a música lá no estúdio e o cara falou assim,
Tava com a minha voz guia ainda, não foi nem uma voz final, entendeu? Então, assim, ficou... Né, não ficou do jeito que eu queria. Mas, assim, a gente mostra, a gente fala, não, ouve lá, tem as músicas que tem no YouTube. Então, a pessoa entra no YouTube e ouve. Põe Banda Antiga R8 lá, vai aparecer bastante música. Então, a maior plataforma no momento agora, além do Instagram, é o YouTube. É o YouTube. Tá, até para eu saber, para eu compartilhar também nos stories, lá os vídeos para cá, tipo, marcando, divulgando, né? Sim. Paela, você quer ter mais alguma pergunta? O senhor também quer deixar mais algum ponto que foi ficar sem falar? Se quiser, pode falar primeiro. Deixa eu ver. Você queria saber mais alguma coisa da experiência da banda? Alguma coisa que a gente Então, viveu? eu sempre gosto de perguntar uma coisa, né? E a gente sabe que tudo tem os dois lados da moeda. E eu assumi o risco quando criei... Desculpa, minha cachorrinha tá latindo aqui. Ela escapou, que ela tava no quarto, escapou. Aí, tipo assim, até perdi aqui o foco. Jesus, eu tava falando. Sim, sobre essa questão, né, eu criei esse tema aí, né, underground cristão, conhecendo a realidade da cena. Então, eu imaginava que poderia vir experiências boas e ruins, né, normal, porque tudo existe em dois lados, gente, né, a gente contou aqui experiências, infelizmente, de preconceito, né, e também a gente contou de bênçãos, testemunhos, a trajetória, pô, de 96 para cá, é muita história, gente, é muita história, eu acho isso muito legal, muito legal. Então, assim, a partir disso, né, assumindo o risco de ser verdadeiro, né, com esse quadro aqui, eu queria que, assim, o senhor contasse, embora o senhor já contou pra gente experiência que marcou, algo que, assim, marcou mesmo vocês, que você pode deixar para quem está começando, para quem está querendo criar banda, sabe? Uma palavra, algo assim. Então, ó, eu lembrei de um lugar que a gente tocou agora, que chama aqui Parque Ecológico do Tietê, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. E aquele dia foi bem interessante, porque a Mara Maravilha, na época, estava cantando gospel, né? Ela tocou no mesmo palco que a gente no mesmo dia, o Marquinhos Gomes. Não foi evento rock, a gente foi a única banda de rock que foi naquele dia lá. Sim. E foi muito legal, porque as pessoas foram para ouvir o Marquinhos Gomes e a Mara Maravilha no dia. E a gente fez abertura, no caso, para os dois. A gente tocou antes. E a galera curtiu demais a gente nesse dia. Você entendeu? A galera curtiu demais. Falei, poxa, o pessoal aqui gosta de rock, velho. Não veio só ver Marquinhos Gomes e Mara Maravilha, não. Então, assim, foi muito legal pra mim. E nós ficamos junto com eles lá também. Na época não tinha celular, essas coisas para tirar foto, e a gente não conseguiu registrar esse momento. Mas foi um momento muito legal. E o Marquinhos, para você ter ideia, o Marquinhos Gomes estava sem banda nesse dia. Ele perguntou para mim assim, você sabe tocar minhas músicas? Eu falei assim, cara, não sei. Eu falei, não sei. Aí ele tô com um playback aí, não sei o quê. Aí eu falei, não sei. Pensei, não vou me arriscar a tocar sem ensaiar, sem nada. Né? Sim. Foi bem marcante isso aí pra mim. E a banda tava bem no começo, eu acho que foi em 97, 98, tava bem no começo, assim. E eu falei, caramba, mano, a gente mal começou e já estamos aqui subindo um palco com pessoas assim, né, já na mídia e tal. Naquela época... Naquela época ainda que não tinha nem rede social, não tinha nada. Mas como a gente era a única banda ali da região praticamente que estava assim meio que já as pessoas tinham conhecimento, acabou chamando a gente para fazer abertura lá. Mas não é nem por conta da fama, né, de tentar ser famoso, ou de tentar chegar na mídia, de ter uma mídia, de ser reconhecido. Mas o maior conselho que eu falo, que eu dou aqui, é que você faça o que você ama. Se você ama tocar, você pode se você for convidado para uma igreja, chega lá, ativar 3 pessoas, ou 4 pessoas, 2 pessoas, toca do mesmo jeito que você vai tocar para mim. Entendeu? Faça o que você ama e faça com amor. Porque a mensagem de Cristo ela tem que ser passada dessa forma. Então, às vezes a pessoa foi convidada para tocar, chegou lá, pô, só tem 10 pessoas aqui, vai fazer de qualquer jeito? Não vai. Porque
Porque, às vezes, naquelas 10 pessoas tem uma pessoa ali precisando ouvir o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, né? Então, assim, as pessoas que estão começando aí, é isso aí, é fazer com amor, fazer com dedicação, procurar qualidade também, claro, né? Porque esse negócio de, Deus, é para Deus fazer de qualquer jeito também não. Não, é o contrário. Nas minhas composições, assim, graças a Deus, Deus me dá composição quase todo dia, e às vezes eu falo assim, caramba, eu tô andando de moto, indo pro trabalho, e de repente vem uma melodia com a letra assim, eu paro, pego o celular e Sabia? O João Comigo falou acontece. que eu sou compositor, é muito louco esse negócio de composição. É assim, um momento do nada, eu vou, corro, gravo no telefone, aí copio. Tem a letra, tem o tema, e as minhas composições são assim. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom, né? E é dessa forma que eu quero demonstrar o amor dele às pessoas, né? Falando o que ele fez na minha vida, né? E continua fazendo. E é esse amor, né? A gente passar para as pessoas entenderem, né? O que é realmente viver com Cristo, o Evangelho com Cristo. Independente do som que ele curte. Então, se tem alguma banda começando agora aí, cara, vai para cima. Busque o melhor, ore a Deus e que Deus vai abrindo caminhos. Né? A gente, assim como abriu pra gente. E hoje eu falo, a banda TR8 é famosa? Não é. Mas eu tenho orgulho, porque já tem 30 anos que eu montei a banda e a gente está aí na estrada até hoje. Entendeu? Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram transformadas com as nossas músicas. Né? Não tem nada mais gratificante quando a gente ia tocar no Overrock e a gente tocando lá e as pessoas cantando. Eu olhava assim, as pessoas cantando o que eu compus lá embaixo, cantando. E muitas vezes pedia também, canta aquela, canta Ele Quer Você, ou canta... Então, assim, isso é muito gratificante, independente de quantas pessoas tem ali. Então, né, a primeira igreja a gente voltou a tocar agora, nós tocamos numa igreja lá, e a minha prima, uma prima, né? É parente. Mas eu achei que ela nem lembrava, que 10 anos que a gente nunca mais tocou. Ela falou, toca aquela sim, e falou o nome da música, né? Tá no Caminho de Guerra. Eu falei, caramba, vamos tocar. Aí eu chamei ela para cantar lá na frente, ela ficou envergonhada, não quis tocar. Depois eu conversei com ela, poxa, você lembra da mãe? Ela falou, claro, poxa, eu não esqueço. Então isso é muito gratificante, porque na vida de muitas pessoas ficou a nossa história. Né? Tem muitas pessoas que a gente não está na mídia. Mas muitas pessoas, se você falar do nosso bairro onde a gente mora, muitas pessoas conhecem a gente. Então, assim, o bom é a palavra de Deus. Assim, eu tenho o meu orgulho, a minha satisfação é em saber que o nome de Deus, o nome de Jesus, foi glorificado em algumas vidas, né? Através da banda, através da minha vida e através da banda. Então é isso para mim que é importante. Não é mídia, não é a fama, não é nada disso. O importante é a palavra de Deus ser levada e ser entendida e entrar no coração das pessoas que ouvem. Às vezes a gente não entende, né? Muitas bandas aí, tem até bandas bem grandes, né? Que musicalmente poderiam ter alcançado um auge muito maior. Mas a recompensa, né? Que eu sempre assim vejo, às vezes ela pode não ser financeira, mas é fazer a obra de Cristo, né? E claro que em uma dessas questões Deus pode sim fazer uma banda chegar a lugares muito longe, sabe? Né? Mas às vezes também não. Mas a motivação, né, que leva a banda a existir e a continuar, se a intenção for mesmo pregar o evangelho, ela vai ficar feliz, mesmo apesar dos desafios, né? Exatamente. Porque qual a intenção das bandas, né? Vamos colocar uma banda secular, uma pessoa que gosta de música, vamos montar uma banda. Eu acho que a banda secular, a intenção dela é chegar na fama. Né? Não tem outro objetivo para eles a não ser chegar na fama, fazer ser conhecido e viver de música. Agora, as bandas cristãs, a gente já se realiza só em saber que a gente está fazendo a nossa missão. Né? Nosso é um ministério. Isso. Então, eu tenho a banda como ministério. Né? A gente tocou em tantos lugares, viajamos para longe, e às vezes não ganhava nem o dinheiro da gasolina, só ganhava um lanche. E pra gente foi gratificante.
Porque a gente teve vidas ali que ouviu da música. A gente ganhou cachê uma vez só. De te falar assim, toma aqui. Uma vez só a gente ganhou o cachê. Falando financeiramente, entendeu? Uma vez só. O resto foi só lanche. A gente dá comida, a gente dá um lanche para vocês, beleza, a gente vai, cara. Esquenta a cabeça. Ajuda, qualquer coisa ajuda com a gasolina. Esse ajuda da gasolina nunca. Mas assim, a gente ficou triste por isso e fica triste? Jamais, você entendeu? A gente nunca cobrou. Nunca cobrou, sempre estamos assim de coração mesmo. Sim, aqui o João comentou. Ela tinha falado alguma coisa, eu não entendi. Não ouvi. Eu falei que se me chamam para ir cantar e falam que vão pagar me dando comida, eu vou, tranquilo, pode me chamar. Pode me chamar. É verdade. Até o João... se te der dinheiro, você vai comprar comida também, né? O João comentou aqui, exatamente aquela experiência, né, dentro do presídio, que foi impactante, ele falou. Sim, no presídio foi muito impactante, que nós tocamos lá em regime semiaberto, né? Um pouco de receio, claro, porque ali tinha pessoas de todo tipo, né? Então, assim, tinha... E tava assim, foi um dia de visitação, tava tendo visita íntima, mulher, o pessoal tava dos presídios militares, tava e eles montaram um palco bem no meio do pátio lá e a gente foi tocar. Esse dia foi a gente e uma banda Ancestor. Ancestor? Não foi esqueci o nome da banda, Ancestor não. Esqueci o nome da banda. E era uma banda bem de metal também que foi. E a gente é mais um hard, né? Um hard rock e tal, não chega a ser metal, né? E depois, quando acabou, a gente desceu lá, os presos veio tudo abraçar a gente. Vamos lá comer com a gente, mano. Vamos lá, não sei o quê. Vamos lá. Eu falei, ai meu Deus, será que os caras estão querendo colocar o canivete no nosso pescoço aqui e fazer e fazer uma rebelião aqui? Né? E isso aí a gente acaba pensando, né? E até as próprias pessoas que fizeram o evento falaram, vamos tomar cuidado e tal, né? Porque é coisas que não estão fora de dia, né? Não é difícil de acontecer. Né? Mas, graças a Deus, não. O pessoal recebeu muito a gente, levou a gente lá, comemos pão com frango com ele, pão com frango, assim, e tomando refrigerante e conversando. Cara, mas foi muito legal aquele dia, muito legal. E aí a gente ouviu histórias também dos presidiários, falando, minha mãe é crente, eu já fui da igreja, quando eu sair daqui eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para minha família. Aí eu falei, isso aí, irmão. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. Assim, eu acho que 80% das pessoas que estavam ali foram tocadas naquele dia, assim, e eu creio que teve transformação de vida. Amém, glória a Deus. Gente, a gente falou, além daqueles ali, teve muitas outras que foram transformadas. Eu fico pensando assim, o cenário, tipo assim, quem olha de fora entende nada, né? Mas Deus faz como Ele quer, cara. É incrível isso. É incrível essas experiências, sabe? Pessoas que me conhecem assim, que às vezes acham que, por causa do meu visual, acham que eu me desviei da igreja, né? Ou acham que eu não sou muito bem convertido, né? Tem pessoas que pensam isso aí, né? Porque eu, no dia a dia, por causa do trabalho, nem tanto, mas quando eu saio assim para dar rolê assim, né? Sempre assim, com anel de caveira, com bracelete e tal, né? E as pessoas falam, pô, cara aí, esse irmão aí, não é muito crente, não. Eu me preocupava muito com o que as mulheres da igreja iam pensar quando eu gravasse meus vídeos cantando gutural, embora as bandas sejam cristãs. Tipo assim, ai meu Deus, vou escandalizar e tal. Pra mim nada a ver, tipo, tranquilo. Mas hoje em dia eu tô super de boa com relação a isso, sabe? Foi uma questão que demorou um pouco, né? Eu deixei de lado mesmo, a verdade é essa. Mas aí Deus foi me fazendo entender a necessidade, sabe? Nós temos muitas mulheres no metal, mulheres talentosas, e também tem espaço para as mulheres cristãs que também cantam, tocam, sabe? Então, Deus tem dado pessoas, né, amizades incríveis de mulheres do meio underground, cristãs ou não, ou enfim,
E isso é muito legal, cara, muito legal, assim, nessa particularidade, né, feminina. É muito bom e Deus vai fazendo, né, vai usando a gente aonde precisa, né? Oi? Caiu. Voltou. Não, eu pensei que tinha caído. Tô preocupado que minha bateria também tá um pouquinho baixa. Não, a gente já vai caminhando pro fim. Aqui em casa hoje é a internet, graças a Deus sustentou, porque tava um problema. Mas normalmente a gente faz a live nesse tempo mesmo, às vezes estende, às vezes não. É muito assim, vai do que a gente está conversando, vai. Não tem um protocolo, entendeu? Sabe? E então, assim, para encontrar vocês, a maior plataforma é o Instagram e o YouTube, né? Sim. Gente, eu queria falar uma coisa. No dia 8 vai ter a live, uma live de sorteio, né? Na semana, no mês passado, no dia 28, tivemos a banda Insônica aqui. E durante a live aconteceu ali o assunto de livros e tal, um bate-papo bem legal. E através da página Se Vira Música, Se Virar Música, né? Vai estar fazendo um sorteio. Esse sorteio vai acontecer no perfil do Heavens, no dia 8 às 7 horas, né? Então a gente vai estar compartilhando novamente, né? E então, assim, vocês querem comentar mais alguma coisa? Falar? Era só eu ia falar mesmo sobre a live do sorteio e pedir para seguir o perfil do Heavens, né? Para ajudar a chegar aí a 1000 seguidores. Sim, com certeza isso é importante, né, para a gente começar a movimentar um pouco mais o perfil e também, né, a gente está sempre compartilhando nossos vídeos, que é a SS Rock, é a rádio de Saquarema, né, tem sido um apoio muito bom para a gente e a Faela Rock, né, como sempre, está aqui sempre nos apoiando, incentivando. Quem quiser seguir também lá. Quando encerrar a live, vai estar tudo escrito lá embaixo, o perfil de vocês, os apoiadores também, os irmãos do Arena, do canal Ultimato Underground também, tá apoiando aí a gente. Então, a gente só tem a agradecer, né? Bom, eu só agradeço a vocês por essa oportunidade. Agradeço a vocês por aceitarem o pedido. E foi muito bom, muito bom. E é isso aí. A gente, quanto mais pessoas tiverem, né? Quanto mais live, enfim, se puder estar divulgando esse underground, a cena cristã, isso é bom demais estar alimentando isso aí. Quem sabe um dia tem um podcast? Não sei. Deus que sabe. Ai, meu Deus, eu ia falar nisso. Gente, tem. Não posso deixar de comentar. A Mariane do Conexão Cultura, da nossa cidade também, tem chegado junto com a gente, né? Ido nos eventos de rock, compartilhado. E mês que vem a gente vai estar lá no podcast, né? Conversando sobre rock. Então, mais uma oportunidade pra gente. Então, uma bênção. Mari, se você ver essa live depois, Deus te abençoe, tá? Obrigada pelo apoio. E eu desejo que Deus continue usando muito a vida de vocês, né? Amém. E a gente possa compartilhar muita música de vocês aqui ainda, tá? Pode contar com o nosso apoio, a nossa rede. Muito obrigada. Oi? Parabéns. Muito obrigada por convidar a banda. Deus abençoe sempre você. Daiane, muito bom. Muito obrigada aí, gente. Obrigada, João, pelos seus comentários. Compartilha aí também. Deus abençoe, continue usando você. E vamos ver aí o que vai vir. Quem sabe tem um outro bate-papo, mas contem com o nosso apoio. Tá bom? Conte sempre com a gente também. Deus abençoe vocês. Grande Amém. Deus. Eric, top demais. Obrigada aí por comentar. Então, é isso. Fala, você quer algum comentário? Lembrar alguma coisa que eu esqueci? Falar?
A gente já comentou tudo já certinho. Tá bom, então. Gente, fiquem ligados, dia 8 vai ter o sorteio, vai estar fixado no nosso perfil, tá bom? E também tem os vídeos da banda, Artigo R8, agora eu falei certo, né? Acompanhem, sigam, né? A música é muito boa, sei que vocês vão gostar. Então, é isso. Tem um vídeo que eu coloquei essa semana passada lá. E essa música, na verdade, eu gravei para ser como solo para mim, mas a gente vai começar a tocar ela com a banda, tá? O nome da música... Eu cheguei a compartilhar no story. Sim. Legal. Isso aí mesmo, a música lá. Foi. Então, a gente estamos aí, tudo junto, o underground é união, né? E agradeço a Deus por isso, né? Muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu, gente. Fiquem na paz, boa noite, bom descanso. Boa noite, um bom descanso para vocês também. Tchau, tchau.